Falando de Santos FC, bem-vindo falando de Santos FC, bem-vindo ao canal. Desde já, curta, se inscreva, compartilhe no Falando de Santos FC. É Copa do Mundo, já estamos no clima de Copa e começa agora, né, o primeiro episódio, né, histórias da seleção, histórias da Copa. Vamos contar aqui os 5 mundiais da seleção. E você pode estar olhando aqui e não entendendo nada. Ué, mas que camisa é essa aí, alemão? Conforme, né, quem me acompanha aí sabe, não vou usar a camisa da seleção durante os vídeos da Copa por causa do símbolo de quem comanda o futebol brasileiro, devido aos diversos jogos que o Santos foi prejudicado. Então, se está desfavorecendo o Santos, o Santos sendo prejudicado, não vou usar aqui no canal, que é para falar do Peixão, mas Copa do Mundo não tem como não falar da seleção, né? Até porque a gente ama futebol. Portanto, decidi aqui então homenagear os times da Várzea, né? Alguns no qual eu jogo, outros eu gosto de assistir, né? Então essa primeira camisa aqui é do Galácticos, é o time que eu jogo, né, aqui no Grajaú. Então a primeira homenagem aí dos times da Várzea, que eu vou homenagear ao longo desses 5 episódios, hoje é do Galácticos aí. Vamos falar da seleção de 1958, no qual o Brasil conquista pela primeira vez a Copa do Mundo, Copa na Suécia, a Copa que o Pelé entra para a história, né? Com 17 anos ali, campeão do mundo e decidindo em final, né? Arrebenta ali e entra para a história da nossa seleção brasileira, né? A convocação da seleção, né, pelo Feola, foi os goleiros. O Gilmar, né, na época, era goleiro do time de Itaquera, não era o goleiro do Santos. Depois passou a vir jogar no Santos. Na época, era o goleiro do nosso rival. O outro goleiro convocado foi o Castilho, do Fluminense. Já nas laterais, Djalma Santos, lendário, lateral da Portuguesa de Desportes, aqui do futebol paulista. Os outros laterais foram o Discord, do São Paulo, o Oreco, do time de Itaquera, e o Nilton Santos, do Botafogo. Zagueiros, capitão Bellini, do Vasco da Gama, no qual levantou a taça. Zozimo, do Bangu, né? Vale lembrar que nesses tempos o Bangu era um time, não sei se considerado grande, mas brigava, batia de frente com Vasco, Botafogo, Fluminense e Flamengo, assim como a Portuguesa. Por esses tempos a Portuguesa até ganhou campeonato estadual e tudo, então pra época não era surpresa. Hoje você pode estar olhando, caraca, jogador do Bangu. Mas na época era até normal assim, né? Eram grandes times. O Orlando, do Vasco, outro convocado, e Mauro Ramos de Oliveira, do São Paulo. Mauro Ramos que depois vinha jogar no Santos. E o resto é história, né, amigão? 2 Libertadores, 2 Mundiais e diversos campeonatos brasileiros. No meio de campo era o Dissani, do São Paulo, Didi, do Botafogo, jogava demais, Moacir, do Flamengo, outro baita jogador da época. Ele só não deu sorte porque pegou uma safra de jogadores assim, espetaculares, por isso não deu para ele se destacar tanto na seleção, mas era um baita de um jogador, viu, gente? E o Zito, né, o nosso eterno capitão do Santos. Atacante, rapaz, o Feola gostava de atacante, mas é justo, só craque, cara. Olha esse ataque da seleção convocado. Zagallo, Flamengo, o lendário Zagallo, Pelé, do Santos, Garrincha, do Botafogo, Joel, do Flamengo, Mazola, do Palmeiras, Vavá, Vasco da Gama, Dida, do Flamengo, outro baita jogador, porém, olha a convocação, não tem como, né, pro Dida jogar, não tinha como, cara. Mas assim, jogava muito, né, colecionou
Se eu não me engano, é diversos estaduais pelo Flamengo aí. E o Pepe do Santos, né? Essa foi a convocação de Vicente Feola. Seleção brasileira que estreou, né, na Copa do Mundo no dia 8 de junho. Seleção brasileira que era do grupo 4 da Copa do Mundo, no qual tinha a União Soviética, Inglaterra e Áustria, os outros times do grupo. E antes, vale lembrar, ganhou o jogo, era 2 pontos, não era 3, tá, gente? O Brasil ficou em primeiro com 5 pontos, a União Soviética em segundo com 5, Inglaterra com 3 e Áustria com 1. O Brasil estreou no dia 8 de junho, vencendo a Áustria por 3-0. 2 gols do Mazzola e 1 do Nilton Santos. No segundo jogo, truncado, difícil, Brasil 0-0 contra a Inglaterra. A seleção inglesa armou uma retranca ali, não passou nada. O busão inglês, né, igual eles costumam falar, quando se fecha bem, não conseguiu o Brasil ali fazer um gol. E no último jogo da primeira fase, Brasil 2-0 com 2 gols do Vavá. Surpreende nessa primeira fase aqui, né? Vale destacar, a seleção não sofreu nenhum gol, hein? E ainda assim era um pouco criticado até as fases finais. Nas oitavas de final, com o gol do Pelé, um jogo difícil, truncado, o Brasil, no dia 19 de junho, eliminaria o País de Gales 1-0. Gol do Pelé, um gol sofrido, acanhado. O Brasil vence por 1-0. Já nas quartas de final e na final, não tinha semi antes, né? Não, desculpa, era as quartas, semi e a final, né? Não tinha oitavas. O Brasil na semi elimina a França por 5-2, um jogo extremamente difícil, no qual o Pelé foi decisivo, né? A partir daí é um jogo que coroa o Pelé pro mundo inteiro, passa a despertar o olhar. Cara, quem é esse cara com 17 anos fazendo 3 gols numa semifinal de Copa do Mundo? Aí o Pelé, de vez mesmo, se tornaria conhecido no mundo inteiro. E de 58 em diante é história, né? Vocês aí, torcedor do Santos, vale acompanhar o que ele faz, né? Foi um gol do Didi, 1 do Vavá e 3 do Pelé. Brasil 5-2 no dia 24 de junho. E o Brasil voltava à final, né? Depois de 1950, no qual perdemos o título ganho no Maracanã contra a seleção do Uruguai, né? E vinha-se o trauma e foi espantado de vez. O Pelé, que havia prometido uma Copa do Mundo para o seu pai, pôde cumprir. Brasil vence a Suécia por 5-2, 2 do Vavá, 2 do Pelé e 1 do Zagallo, em cima da anfitriã da Copa, Suécia, seleção que entraria de vez para a história, né, das Copas do nosso país. E o primeiro título é sempre marcante, né? Não é fácil, mas o Brasil colocaria, né, a seleção no mapa do futebol de vez, né? E para espantar, né, a tristeza de 1950, Brasil pela primeira vez campeão do mundo. A escalação do título, né? Eu sempre gosto no Histórias do Peixão, quando eu conto os títulos do Santos, de contar a escalação ali, né? Quem foi os 11 heróis ali do título, né, inicial. Foi o Gilmar, de Sorte, Bellini, Orlando e Nilton Santos, Zito, Didi, Garrincha, Vavá, Pelé e Zagallo, Vicente Feola, o técnico. Jogador da seleção que mais fez gol nessa Copa foi o Pelé, com 6 gols. E o Fontane da França foi o artilheiro da Copa de 1958 na Suécia, com 13 gols. Tá aí o primeiro episódio, né? 2 nomes, né? Histórias da seleção, histórias da Copa, os 5 mundiais. Tá aí o primeiro mundial da seleção, né? O título histórico, né? Para sempre na nossa memória, até hoje lembrado, esses heróis. Que seleção, cara. Que timaço que o Vicente Feola montou, assim. Espetacular, cara. Espetacular. Tomar somente 4 gols numa competição igual a Copa do Mundo, tem que se aplaudir.
É um título incontestável, né? Vale lembrar que a seleção fez 16 gols, né? Isso aí, sensacional, cara. Tomou apenas 4, título indiscutível. Meu muito obrigado e até o próximo Histórias da Seleção aí, Histórias da Copa, né? Rumo ao Hexa aí, Brasil. Tamo junto, se inscreva no Falando de Santos FC. E um abraço pra galera do Galácticos aí, a homenagem de hoje, beleza? Tamo junto.